Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, um programa produzido aqui na Boas Novas. É muito legal ter a sua companhia no nosso Tema Família, abrindo a segunda-feira com o Tema Família, com uma proposta muito legal para hoje pensarmos juntas sobre a infância dos nossos filhos. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje eu quero com você perguntar uma questão muito legal, uma questão em que a gente vai poder, através dela e a partir dela, fazer uma reflexão bem interessante. Qual é a infância que queremos para as crianças, para os nossos filhos? Qual é a infância que você quer para o seu filho? Com a gente para esse bate-papo muito legal, a Verônica Ribeiro, psicóloga, e Raquel Melo, adoradora, mãe. Já está aqui com o querido, né, o Vitor, que já definiu algumas coisas. Claro, já tem umas ideias assim quase que estabelecidas. Para o programa hoje. Pois é, Verônica, que bom tê-la aqui também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para esse bate-papo, né, sobre infância, que sempre é bom da gente falar sobre as nossas crianças. Agora é legal, né, gente, a gente imaginar o seguinte, né, e pensar com o pessoal de casa. A infância é um período tão rápido, passa tão rápido como tudo na vida, né? E é tão importante que esse momento, essa fase na vida da pessoa, daquele indivíduo, seja respeitada, curtida, seja vivida. A gente às vezes quer que a criança não seja criança, Raquel, e isso me preocupa às vezes. A partir da vestimenta, né? Já começa daí. Então, como a gente canta em vários lugares, vai em vários, a gente vê todo tipo de criança. Vê criança, vem criança anã, tipo criança é uma criança adulta. Tem crianças que são crianças velhinhas já. É, né? Porque você vê um peso nessas crianças. A partir uma certa preocupação, sabe? As crianças já com gravata, com paletó, né? Uau! Então, isso, eu fico assim, que tem sido prazeroso para aquela criança. Às vezes com uma responsabilidade que não é a responsabilidade que cabe à idade, né? Exatamente. Muita cobrança, né? Muitos pais com essa visão de olhar para frente, o futuro da criança, sobrecarregam essas crianças já com inúmeras atividades, né? Inglês, esportes, aulas particulares. Não que isso seja ruim, mas o problema é encher a agenda como se fosse uma agenda de um adulto, que isso gera estresse na criança. E falta tempo para brincar, né? O tempo deles serem eles mesmos, né? E às vezes essa criança, eu acho que nem chega a dar conta disso tudo. Mas claro que não. É exatamente por isso que a gente quer hoje pensar sobre qual a infância que queremos para as nossas crianças, porque afinal de contas, a infância, o período da infância é um período de experimentar, é um período de brincar, é um período em que, uma vez eu estava no elevador, aí veio uma pequenininha, a mochila era maior que ela. Aí eu disse, você vai para onde? Ela disse, eu vou para a escola. Aí eu falei assim, então brinca muito. Ela falou, pois lá eu brinco muito mesmo. Eu falei assim, então aproveita. Porque depois a gente não vai poder mais brincar. Essa é a hora de brincar. Nossa, lá no prédio onde eu moro, você não vê as crianças como era no meu tempo, que não faz muito tempo. Assim, quero deixar bem claro, tá? Queremos. Porque a gente vivia na rua. Né? Mas hoje a violência não dá, mas a gente tem outras formas de brincar. Sim. Né? E hoje, no prédio onde eu moro, você não vê criança. Elas estão em casa, estão trancadas, né? Não descem. Saem de uma caixa, que é a casa, entram numa outra caixa que é o carro ou o ônibus, entram numa outra caixa que é a escola, depois voltam para outras caixinhas e ficam o tempo todo ali submetidas a uma situação em que elas precisam se comportar adequadamente, precisam estar
corretamente, o tempo todo enquadradas. E aí, que tipo de infância é essa que a gente quer pensar hoje aqui com vocês? Agora, eu queria aproveitar e perguntar uma coisa para vocês, meninas, se vocês gostam de risoto de camarão. Ai, meu Deus. A Verônica, eu tô achando que tu gosta, pelo olhar, pelo sorrisão. Adoro camarão. Eu perguntei pra ela, você gosta de cozinhar? Porque tipo assim, eu amo comer, né? Mas ir na cozinha é tão bom quando a gente vem num programa e tem alguém que Pois faz. é por isso que o chefe Leandro Lima tá aqui com a gente hoje. Chefe, obrigado por estar aqui. Então, vamos fazer o nosso risoto de camarão? Isso aí. Primeiramente, eu agradecer também a oportunidade de estar aqui, mais uma vez. Já é a segunda vez que a gente está junto aqui. Então, hoje a gente vai ter um risoto de camarão, tá? A gente preparou, assim, uma receita que... Supermax já está ali dando um take no nosso mise en place aqui. Uma receita bem gostosa. Ela é um risoto de camarão com aspargos frescos. Eu acho que todo mundo vai gostar. Vai ficar tudo de bom hoje. Já já eu volto aí, chefe. E você já vê aí com o Supermax esses ingredientes maravilhosos. Olha só, Raquel, Verônica, amiga de casa. Misturado e aqui dentro da boca da gente. Isso é maravilhoso. Não basta, tá misturado. Você tá com a cocção alta. Calma nessa hora. Gente, no programa de hoje a gente abre a semana com a palavra que eu disse para vocês semana passada. Eu disse que nós estaríamos nessa semana meditando, refletindo sobre perseverança. Pois é. E nós vamos meditar na quarta-feira, aqui no Espaço Feminino, sobre perseverança, mas em base em quê? Quais são as bases? Qual o modelo da perseverança que vamos meditar, refletir e falar? A perseverança de Jesus. Ele nos deu os modelos, ele nos deu as condições, os meios para a perseverança no nosso coração. De onde vamos tirar os conteúdos para falarmos de perseverança? Jesus. Jesus será o nosso modelo, será o foco de toda a nossa concentração para podermos aprender, pensar, refletir, nos alimentar sobre a perseverança. Ele foi perseverante em nos amar. Jesus, ele foi aquele que trouxe o exemplo para que seguíssemos a respeito de perseverança. Ele perseverou em nos amar. E ele tem você como o alvo em que ele mantém você nessas bases de perseverança. Ele mantém você nesse cuidado em perseverar, em te amar. E eu quero que hoje você abra o seu coração para esse entendimento. Deus persevera em me amar. Ele insiste, ele mantém, ele está ali amando a minha vida, cuidando da minha vida. Muitas vezes não fazendo o que eu quero, mas fazendo o que eu preciso. Isso é perseverar em cuidar, perseverar em zelar. Deus é aquele que está zelando por você, aquele que tem um cuidado por você e ele persevera nesse cuidado. Ele não acorda temperamental, sabe? Como muitas vezes nós acordamos, você falhou muito, você errou muito, então você não merece. Ele não trabalha sobre esses moldes, sobre esses parâmetros das condições. Ele decide amar e ele ama e cuida e ponto final. Agora, o mais lindo de tudo é que esse amor do nosso Pai não é um cheque em branco para a gente viver uma vida destrutiva e simplesmente andar em círculos nos problemas. Esse ato do Senhor, do nosso Salvador Jesus, perseverar em nos amar, é para que nós possamos estar livres de todos os hábitos destrutivos que querem esfacelar com a nossa vida, acabar com a gente. É por isso que Ele persevera em nos amar, para que possamos estar como Ele quer que estejamos, amadurecidos, fortalecidos. Então Ele não desiste. Por isso nós vamos começar essa semana
pensando na perseverança de Jesus em nos amar. E o quanto também isso vai te alimentar a que você persevere em todos os que estão, com todos os que estão perto de você. O texto está no vídeo. Pai, nós te agradecemos pelo teu mandamento, teu ensino, que nos traz uma nova visão sobre o perseverar no amar. E esse convite que tu nos faz a que nós nos amemos, não como nós pretendemos, mas como tu nos ensinou a amar, que hoje seja, Senhor, o alvo e o solo da nossa perseverança em amar também. Pai, nós te agradecemos por essa revelação, porque hoje pode ser que seja um dia em que muita gente começou querendo desistir de amar pessoas importantes que estão dentro de casa. Muitas vezes, Senhor, hoje pode ser um dia que tenha começado difícil, então, por conta de tantas coisas ruins que têm acontecido nos relacionamentos, as pessoas estejam querendo desistir umas das outras. Mas o modelo de perseverar em amar, tu já nos ensinou. Não é como nós queremos amar, mas como tu nos amou. Que essa hoje, Senhor, seja uma palavra que fortaleça o coração da minha amiga que pensou em desistir. Que essa seja uma palavra no coração dessa mãe, dessa esposa, desse marido, desse pai, desse filho que amanheceu o dia já pensando em desistir, em não continuar, mas que possamos nos lembrar que tu nos deu tudo que precisamos para amar. Não temos que amar com as nossas forças, mas como tu nos amou. Que essa seja a base que fortalece hoje o nosso coração para a gente permanecer, Jesus. Graças te damos. Vai parar agora? Logo agora? Nada disso. Vamos continuar e perseverar como Ele perseverou por nós. Daqui a pouquinho a gente volta. Estão querendo desviar o meu olhar. O inimigo está tentando me alvejar, mas eu sei que não estou sozinho. Deus está comigo, ao meu lado, a me guardar. Estão dizendo que eu não vou conseguir, que não vale mais a pena eu insistir, que meu sonho é impossível conquistar, mas a minha fé está firmada agora em Jeová. Vou louvando em meio à tribulação, ninguém vai calar a minha adoração. Estou seguro e protegido contra o mal. Eu não me rendo, vou seguir até o final. Senhor, enquanto eu viver, não vou me calar, vou te adorar. Senhor, enquanto eu viver, não vou me calar, vou te Estou querendo desviar o meu olhar. O inimigo está tentando me alvejar, mas eu sei que não estou sozinho. Deus está comigo, ao meu lado, a me guardar. Estão dizendo que eu não vou conseguir, que não vale mais a pena eu insistir, que o meu sonho é impossível conquistar, mas a minha fé está firmada em Jeová.
esse nosso Deus. Tem que adorar. Vou te adorar, do CD Há um Deus no céu. Raquel Melo. Assim, só me fez lembrar de Paulo, o apóstolo Paulo. Sabe? Não vou desistir, vou estar aqui preso, mas eu vou estar aqui. Isso sabe? aí. E você colocou o louvor, ele trata daquele texto de Hebreus, capítulo 10, o último versículo. Eu não sou daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos daqueles que avançam, perseveram. Exato. E são salvos. Isso Eu é sou muito dessa lindo. turma aí. É Nós dessa somos dessa turma. É dessa turma. Né? Tanta gente desistindo. Pois é. Tanta gente olhando para trás, querendo parar. É o que você falou aqui, perseverança, né? Deus aposta na gente todos os dias. A gente não pode olhar para trás, não. A gente não pode desistir, não. O ano está começando, minha gente! E vamos que vamos! No programa hoje, no Tema Família, nós vamos estar aqui com Raquel Melo, a psicóloga Verônica Ribeiro, por um bate-papo sobre qual é a infância que queremos para as crianças. Antes da gente começar esse bate-papo, você acompanha o nosso quadro Curta na Tela. A Árvore da Vida é a história de uma família que vive na década de 50, no oeste dos Estados Unidos. O filme segue a vida de Jack, desde a inocência na infância até a desilusão nos últimos anos da fase adulta. Enquanto ele tenta se reconciliar com o pai, percebe que a sua alma está perdida em meio ao mundo moderno. Curta na tela, A Árvore da Vida. Estava falando aqui com a Raquel que o que ela canta é a palavra. E você sabe, né, amiga de casa, que eu fico meio cismada com essas pessoas que ficam cantando Lé com Cré, né? Lá, pare de falar, aquelas músicas que não tem... É só, sabe, é só o vento, são palavras ao vento, não dizem nada com nada. Não acontece nada, né? Não faz você mudar. Eu acho que a palavra de Deus, ela muda a vida. E eu tenho que cantar a palavra. Sim. Essa palavra liberta, essa palavra cura, restaura. Consola. Então, consola, conforta. Sim. Então, a gente tem que cantar ela. Te firma, né? Te coloca pra cima. E quantas vezes você mesmo está cantando aquilo que você está precisando? Sim. Te alimenta? Várias vezes, quase diariamente. Eu estou cantando e eu estou dizendo, Senhor, me alimenta com essa palavra. Muito bom. Então, hoje, pra gente, no Tema Família, dar continuidade aqui às nossas reflexões e a proposta do nosso Tema Família é exatamente fazer uma reflexão com vocês todas sobre qual é essa infância que nossos filhos estão vivendo. E, Verônica, assim, a gente percebe hoje a infância sobre o impacto muito interessante da tecnologia, né? Uma infância voltada para os tablets, para os telefones celulares, para os computadores. E ninguém aqui é contra nada. Sim. Nada, nenhum recurso, nenhuma ferramenta tecnológica. Mas eu me preocupo muitas vezes que essa ferramenta, ela tira um pouco esse lugar da infância que a criança pode construir outra coisa além do virtual. Com certeza. Pode ser por aí essa... É assim, a gente estava falando no bloco anterior, né, sobre que as crianças, né, a Raquel colocou que as crianças não brincam. Às vezes tem uma oportunidade de brincar, eu já verifiquei isso, num parque onde tem os brinquedos e a criança está lá com o tablet. Todo mundo brincando e a criança com o tablet. Uau. Quer dizer, ela tem uma oportunidade de estar ali brincando, de estar interagindo com outras crianças, mas ela vê aquilo ali como uma forma de diversão. E acaba que ela, porque muitas vezes a família estimula, porque acha que vai desenvolver inteligência, muitas vezes é para até manter a criança calma. Ninguém é contra a tecnologia, eu não sou contra, mas assim, tem o seu momento. Porque até porque eu fui numa situação em que eu estava numa mesa e as crianças, cada uma tinha um aparelhinho, um tabletzinho, e elas não conversavam umas com as outras, elas ficavam na brincadeira ali. Então até essa limitação para se socializarem, isso também é preciso ficar de olho, né? Com certeza, às vezes tem na rede social, tem 1001 amigos. Mas amigos de verdade. No real, não, né? Pouquíssimos. Existe, né? Pouquíssimos. Gente, isso é preocupante, né? Porque
não tem coisa melhor do que o contato, né, pessoal. E eu vejo, às vezes, pelo meu filho mesmo em casa. É filho único. Então, eu tenho essa preocupação de... final de semana, vamos sair juntos, vamos fazer uma programação diferente. Não vamos só no shopping, vamos num parque. Convida um amigo seu também para ir com a gente, né? Então, ter esse momento, né, de chamar, liga para um amigo e ele sente, ele mesmo pede isso em casa. Quando não tem esses amigos, eu me faço criança também, né? O pai também, eu sou muito assim, em casa a gente... conta histórias da Bíblia, a gente inventa jogos, a avó dele também é muito preocupada com isso, que mora com a gente, e é uma bênção, tá? Minha sogra mora comigo, tem sido legal, tá, gente? Tem uns que, né? Mas isso aí é outro programa. Minha sogra mora comigo, por casa de família. Outro programa. Mas lá em casa, ela se junta com a gente, compra jogos, vamos comprar um quebra-cabeça, vamos comprar um pra gente juntar e fazer juntos com o Vitor, né? Pra não ficar... E uma coisa importante que tu falou, determinar limites, horário para isso, né? Sim. Porque tem gente que deixa a criança desde a hora que chega até a hora de dormir. Aí faz a tarefa e volta nova. Vamos pensar nisso, porque assim, qual a infância que nós queremos ter para os nossos filhos no assunto de hoje? Muitas vezes a gente acha assim, bom, como eu fui muito cheio de limites, cheio de regras, cheio de muitas pressões, então é o seguinte, para o meu filho eu não quero regra nenhuma. Não quero limite algum, porque eu fui muito cerceado. Aí entra a história que fica com as crianças têm dificuldade de lidar com rotina, com as suas obrigações, quando eles precisam. Eles ficam muito... Até no próprio ambiente da escola, é tudo muito permitido. Eles chegam na escola, tem as regras da escola, eles querem burlar, porque em casa eles podem estar fazendo. E isso é difícil, até deles lidarem com o cotidiano com essa coisa da permissividade que está tendo em casa, né? A rotina, ela é uma bênção para a vida da criança. Todos esses parâmetros e esses limites, eles são estruturantes na vida da criança. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que vai trazer para a criança noções que ela precisa ter com os limites. Então, assim, sim, pode, não pode, espere a sua vez. E você sabe que muitas vezes a infância no aproveitamento da infância e no que se refere a brincar, a brincadeira é tão instrutiva quanto a gente sabe? É muito instrutiva. A gente precisa ver o lugar da brincadeira como uma ferramenta para, inclusive, mostrar limites à criança. Quer ver? Você quer ensinar seu filho a esperar. Nada melhor do que usar um joguinho. Com certeza. E as crianças de hoje em dia as crianças de hoje em dia não jogam, é difícil. Eu vejo no consultório, tem muitos jogos, aí as crianças às vezes falam, eu tenho esse, mas eu não jogo. Aí eles falam, esse jogo da televisão. Eu falei, por que você não pede para o seu pai? Nunca liguei. Aí, quer dizer, vão jogar no consultório, junto comigo, quer dizer, eles perdem essa oportunidade justamente de estar lidando com esses limites, com essas regras, né? Aceitar o outro, aceitar perder. Eles perderam isso, né? Até a questão da aprendizagem também nos jogos, também a gente lida muito com isso. Agora, legal também é imaginar, assim, que muitas vezes nós estamos muito preocupados com a infância dos nossos filhos e deixando de lado algumas coisas muito importantes. A gente já falou aqui de limites, eles são muito, muito relevantes, muito apropriados. Agora, é legal a gente pensar o seguinte também, a agenda dos nossos filhos. Essa agenda, você colocou isso no primeiro bloco, a Raquel falou um pouquinho, uma agenda assim, que é muito sobrecarregada. É curso disso, curso de inglês, natação, balé, não sei o quê, um monte de coisa na agenda da criança. Como isso gera muito estresse na criança, porque ela fica com excesso de responsabilidade, aí fica tensa porque muitas vezes não consegue dar conta de todas essas atividades, muitas vezes até o próprio tem baixo desempenho escolar porque não tem nem tempo para estudar, de tantas tarefas que fazem, né, e acaba sendo cobrado automaticamente, né, as crianças estão ficando cada vez mais ansiosas, né, não conseguem dar conta de tudo, tá com uma agenda até mais, com mais tarefas do que a própria família, né, os pais. As próprias tarefas escolares, elas não são tão suaves. Sim, eu vejo pelo meu filho está no 5º ano e tem coisas que ele chega lá em casa para fazer, eu
corro pro irmão Google. Porque, Márcia, tem coisas que cara, eu não estudei tipo isso. Assim, qual é o CPF de Noé? Sim. Vai lá, vai buscar. E, gente, é pressão. Então, termina aquilo ali. No dia seguinte, ela vai para a escola, chega, tem que ir para natação. Voltou, aí mais tarde ela tem um curso de inglês para fazer. Imagina. É muita pressão. É um estresse muito grande. É um estresse. Aí vai sobrar tempo para quê? Que hora que ela vai brincar? Vai brincar, tu já tá... Não brinca, Raquel. Não brinca. Não brinca. Já tá cansada e vai dormir, não tem tempo. Agora, nós estamos falando aqui sobre qual a infância que queremos para as nossas crianças. Então, estamos falando em alguns aspectos aqui. Falamos de limites, falamos dessas agendas muito complicadas e, às vezes, muito ociosas também, né? Sim. Sem aquela atenção necessária, ou então muito sobrecarregada. Eu acho que a gente precisa de um equilíbrio. E de focar que essa fase na vida da pessoa, que é a infância, ela é muito importante, como ela deve ser. Então, tirar a infância desse lugar de infância, Márcia, é lamentável. Não é lindo quando você reúne um grupo de pessoas e começam a perguntar como é que foi tua infância? Pô, o olho da gente brilha, cara. A gente começa a lembrar de brincadeiras que a gente fazia, né? Na rua, a gente chegava da escola, fazia tarefa e já ia pra rua e ficava brincando até altas horas, né? Sem aquela pressão toda, era prazeroso. Eu brinquei muito. Gente, eu brinquei demais. De todos aqueles piques, pique pega, pique isso, pique esconde, pique aquilo, eu brinquei muito, muito. Agora, gente, a criatividade da gente na hora das brincadeiras é um negócio assim sensacional. Nossa, eu lembro que a gente chegava a trocar de roupa, um trocava, sabe, troca a camiseta, os meninos trocavam a camiseta com o outro pra enganar o outro, né? Papo no, lá no Nordeste sempre tinha golou ovo, sabe? Porque achava que era um, não era. Criatividade. Sim. A gente, lá na minha casa, a gente fazia teatro e chamava as crianças da rua pra assistir. Pagava. Muito claro, tem que pagar. Não, era muito legal, bom, muito legal. E olha só, quantas vezes a gente caiu porque foi andar de bicicleta. Sim. Aquela brincadeira do elástico. Meu Deus do céu, nós éramos praticamente ginastas olímpicas. Olha que coisa linda. Olha que coisa, se descobrisse a gente naquela... Meu Deus, não, e olha que coisa linda, olha que coisa linda. As amizades que formamos, os vínculos que foram formados, hoje as crianças, elas não têm esse vínculo, sabe, de ter o melhor amigo. O melhor amigo é aquele que pela internet, que nunca chegou a conhecer, mas que joga o mesmo jogo que você, tá entendendo? As brincadeiras hoje eu quero um canal no YouTube. Verônica, a gente se arrumava, né? A gente brigava, mas a gente se entendia de novo. Terminava amanhã no mesmo horário. Não, e tinha aquele negócio que era assim, né? Tu lembra? Assim era de mal. Aí tinha que cortar aí, Verônica. Corta. Aí pronto, é de mal. Nunca nem olha pra mim, tá? Sim, alguns minutos. Alguns minutos. Aí depois o Tibé era assim. Muito legal. Isso, uma criança não sabe o que é isso, cara. Não sabe o que é isso hoje. É outro tipo, sabe? Nossa, gente. Mas aí cabe a gente, né, passar essas coisas pra eles, né? E o meu filho, ele se interessa muito em perguntar, mãe, como é que era no seu tempo? Legal. No meu tempo. Gente, você é forte. Muito calma nessa hora, hein? Você fala de tempo, é um negócio muito relativo. Mas por que que a gente tá, nessa coisa dessa memória indo, né, nesse tempo? Porque a nossa infância nos trouxe uma bagagem para essa vida adulta, né? Que muitas vezes a gente teve esse negócio do de mal, lá naquela relação, mas precisava daquele coleguinha, queria brincar de novo com ele, daqui a pouquinho esquecia tudo aquilo, ficava de bem e acabou, sabe? Olha só essa dinâmica das relações que hoje a gente precisa estimular a que nossos filhos vivam, porque eles vão precisar disso. Cultivar as amizades, né? Um bom amigo você leva para a vida toda, né? Puxa vida. Eu tenho amigas desde a época da infância, que eu carrego até hoje. Assim, hoje em dia, minha filha
Tem as amigas, as filhas das amigas, que são amigas juntas, a gente sai junto, já é a segunda geração. Legal. É muito legal, porque é a tal da história da família, né? De passar os valores, do que a gente acredita e as crianças levam, né? Mas é da gente também dedicar um tempo de passar isso, de estar conversando, as experiências, né? Por mais que a gente leve uma vida atribulada, a gente sempre tem que ter um tempo para estar conversando, né? Tá muito passando bom. Isso. Comunicação. Agora, eu queria que você hoje pudesse pensar com a gente sobre essa infância que você tanto quer que seus filhos vivam e que às vezes está a vida, o corre-corre, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro e está esquecendo que essa época vai passar. Se já não está passando, quer dizer, já está passando, óbvio. Mas eu fico me perguntando assim, muitas vezes a gente não quer muito que essa época passe de uma forma adequada. Quando a gente coloca sobre a criança, derrama sobre a criança um monte de coisas, um monte de equívocos nossos, os nossos medos, Sim. Os nossos receios. Não vai lá não. Um dia desse eu estava num Eu já me lugar, peguei fazendo isso. Aí a senhora falava assim, a mãe falava para o filho, olha, não vai, porque lá tem o homem de preto que vai te pegar. Eu estou passando um monte de medo, um monte de receio. No que eu estou tornando esse sujeito? Num sujeito capacitado a ter mais autonomia, capacitado a ter mais coragem, assertividade para a vida? O que é que eu estou passando de receio, de equívoco meu, de distorções minhas para o meu filho? É preciso pensar nisso, né? Sim, nós somos os espelhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa para os nossos filhos, né? Porque, como você está falando da questão das nossas experiências, dos nossos medos, se a gente colocar, por mais que a gente esteja inseguro numa situação, a gente tem que conversar, a gente tem que falar, de repente até tentar disfarçar alguma situação para a criança tentar, por mais que nós... Porque a gente tem medo que o nosso filho se machuque, que o nosso filho sofra. Mas ele precisa experimentar para ele aprender, porque a aprendizagem é dele. Eu já passei, né? Eu já aprendi um montão de coisa, ainda aprendo, mas eles têm uma vida inteira. Se eu cortar isso agora, né, pode ser que ele fique frustrado e inseguro para a vida toda. Eu me lembro Isaac é meu filho único, então muitas vezes eu tinha essa dinâmica de querer protegê-lo e tudo, e uma vez eu me lembro que quando eu me dei conta disso, porque às vezes você tá fazendo o melhor que você pode, sabe? Você está fazendo o melhor que você pode, não tem essa intenção de derramar e nem de jogar em cima daquela vidinha teus receios, teus medos. É o que você acha que é bom. Mas hoje a gente está fazendo uma reflexão aqui e eu mesma me vi passando um receio meu para o Isaac. E eu me lembro disso, ele pequeno, ele disse assim, mãe, se eu não tentar, como é que eu vou saber? Aí eu fiquei pensando, gente, olha isso. Né? Exatamente. Eu sempre falo assim para as famílias que eu acompanho, a gente erra por amor. Ninguém erra na intenção de querer errar, de deseducar um filho, de dar um mau costume, não. Porque a gente quer... Excesso, né? Exatamente, zelo, preocupação, e aí acaba que nem sempre as coisas ficam do jeito que a gente gostaria. Mas, assim, é por um ato de amor, né? Aí, com o tempo a gente vai aprendendo, né? É verdade. Eu já vi, Márcia, tipo assim, hora de estudar. Né, período de prova, eu fico muito apreensiva, sabe? Fico mais ansiosa do que meu filho. E eu fico, não, vamos lá, Vitor. E não sei o quê. Aí ele olhou pra mim assim, já chegando no final do ano, ele olhou pra mim assim, mãe, você não fala pra mim pra gente confiar em Deus? Você não ora aqui comigo? Vai dar tudo certo, mãe. Chega lá, eu não estudei, Deus vai me ajudar na hora. Aí eu parei assim, alô? Aí o menino vem, passa em tudo de primeira. Pois é. Aí ele fala, mãe, eu não falei? Pois é, alô? Alô? Vamos para o intervalo e voltamos já já. No nosso espaço feminino, meninas, aguardem um pouquinho, porque eu vou com o chefe Leandro Lima fazer o risoto de camarão
com aspargos frescos. E que bom tê-la aqui, chefe. Leandro, então, vamos começar Vamos sim. Nosso risoto? Primeiramente, vamos com azeite, né? Tá. Botar na panela para a gente poder refogar a cebola. Eu acho que não tá muito alto, não? Quer diminuir um pouquinho? É que já estava ligado, já ela... Ah, então tá. Opa! Eita! Já estava ligado, ficou um pouquinho... Agora, olha só, tá vendo, Raquel? Tá vendo só? Olha aí. Aqui ficou praticamente difícil de se ver, mas a gente vai ver. Mas a gente vai ver. Esses nossos olhos verão gente, olha, tudo. É assim, programa ao vivo é assim. Alô? Programa ao vivo é assim. Vai dizer que na tua casa não acontecem essas coisas. Então, a gente deu uma douradinha na cebola, né? Agora a gente botou arroz para dar uma refogada também. Tá. Tá? Temos esse caldo preparado o caldo, antes. Isso, eu já até passei já a receita do caldo. Sim. Já trouxe antes para a gente poder economizar tempo. Certo. Então, sim, feito isso, a gente vendo que o arroz já está com as pontinhas transparentes, a gente vai com o vinho branco, que é só para dar um sabor, né? O álcool ele evapora todo, então só fica mesmo o sabor do vinho no arroz. Ó, tá evaporando mesmo, né? Aham. A gente sentiu aqui, né? Vou diminuir aqui, porque ficou muito alto, aí a gente... Então a gente vai mexendo, aí a partir desse momento a gente tem que mexer sem parar. Isso. Risoto é assim, né? Porque risoto é assim... Risoto pede essa dedicação, essa atenção. Porque o que faz ele ficar cremoso? É justamente o amido do arroz que a gente solta quando a gente está mexendo o arroz. E aí, a partir daqui, é esperar secar e a gente vai com o caldo, de pouquinho em pouquinho. E tem que ser assim, não pode ser igual arroz normal, que a gente bota aquela proporção básica de 2:1, né? Uhum. E aqui a gente vai aos pouquinhos. É um processo um pouquinho demorado, demora em torno de 15 minutos a 20, mas vai ficar pronto. Mas como a gente já grelhou o camarão e o aspargos, então já economizamos bastante tempo. Aí você pode até aumentar então mais um pouquinho, né? Uhum. Porque aí já vai entrando na cocção que a gente precisa. Agora, você que está acompanhando o Espaço Feminino de hoje, o chefe Leandro e os contatos, você vai estar acompanhando durante aqui a confecção do nosso risoto. Leandro, então, o risoto sempre pede essa atençãozinha de ficar mexendo, né? É isso aí, o tempo todo, você não pode parar, porque é justamente isso que dá a cremosidade no arroz. Assim, geralmente a gente usa um arroz comum, né? É um arroz que é um arroz arbóreo ou carnaroli, são dois tipos de arroz que a gente pode usar para risoto, justamente por essa questão de ter mais amido, entendeu? Uhum. Então aí o processo é meio lento, a gente vai mexendo, vamos aumentar aqui. Você que está assistindo o Espaço, tem uma cartelinha que a gente vai rodar daqui a pouco com os ingredientes. Então não fica preocupado, como é que é, eu não peguei os ingredientes. Até então, Supermax no take dele aqui, mostrando para você que tem o arroz, que foi refogado com essa cebola, não é isso, chefe? Uhum. Por enquanto, o processo inicial é esse, é o azeite... Aí toda vez que vai secando, porque ela pode ser assim, marinheira de primeira viagem na cozinha? Isso. Vai secando... Você tem que deixar ele sempre molhadinho, nunca pode deixar secar totalmente, senão ele desanda. Então, tem que sempre manter ele com um caldo, né, com bastante líquido para poder ele cozinhando. Agora, quem está com pressa, o risoto não é Não é. Não é o prato. Se está com pressa, não é. Se você está com pressa, não é. Nem realmente. inventa, né? Não inventa porque não é. Não é o arroz para aquele dia. É um tipo de comida que você tem uma certa dedicação, né? Então, você não pode fazer com pressa. Nenhuma comida é bom você fazer com pressa, né? Você tem que fazer ela sempre com bastante calma, respeitando o tempo de cocção de cada ingrediente.
Agora, você falou uma coisa legal, respeitando o tempo da cocção. Isso. Assim como o nosso assunto hoje, respeitando o tempo da infância. Não é não? Respeitando o tempo da infância. A infância precisa ser respeitada. E, Verônica, às vezes, ela não é muito respeitada como infância, né? Exatamente. As pessoas querem queimar etapas, né? Então, queimar etapa é tão perigoso, exatamente. Gente. Transformar mini adultos. Deixa as crianças do jeito que elas estão. Deixa eles ser criança. Vai ter o momento da responsabilidade, depois eles vão olhar para trás e vão falar, eu queria ser criança de novo, né? Como a gente quer hoje em dia. E sabe, assim, eu me preocupo muito no meio cristão, muitas vezes as crianças deixando de ser criança para poder, queimando uma etapa de ser criança e pregando como adulto, interagindo no meio de adultos como adultos, sem a menor compreensão do que está acontecendo com ela, que ela não está falando, ela não está sabendo o que está acontecendo. Raquel viu muito isso, né, Raquel? Muito. Inclusive, eu presenciei uma garota gravando um CD, né, e o pai ali no momento falando para ela todo o texto dele, para ela decorar e ela passar isso para as pessoas. Uma pregação. Eu achei aquilo um absurdo, porque não era uma coisa natural. Né? De repente, um sonho do pai. Eu sou pregador, eu quero que ela seja também. E a gente via pressão na criança, sabe? Por que isso? Isso é uma estratégia muito interessante. Eu quero aqui esse take do Supermax. Por que isso? Pegar uma criança e fazer a criança falar o que um adulto falaria, mas no estado de criança, para dar mais impacto. Para pensar que é uma coisa sobrenatural, ou seja, uma criança dentro de uma realidade que é de um adulto. Então, você está vendo que não tem coerência alguma isso, não é coerente. A criança ela tem que falar, pensar, proceder como criança. Ela não pode queimar essa etapa e vir no ambiente de adulto e falar ao adulto, instruir o adulto. Não é isso, meninas? Exatamente. É igual a cobrança da escola. Tem que ser sempre o melhor, as boas notas para virar referência e a família fica exaltando. E quando a criança falha, né, aí aquele excesso de cobrança, deixa a coisa seguir o rumo natural. Sabe, a criança, eu já vi criança que elas ficam até receosas de mostrar o boletim, ou mostrar a nota, ou que o pai vai na escola. Não se comportam como crianças, se comportam como adulto, têm um receio de um adulto. São crianças troféus. Exatamente. Sim. Olha que horrível isso. Criança troféu, é para eu, como pai, ficar ali orgulhoso, chefe, e dizer, olha, tá aqui, você tá fora do contexto da infância, mas não é pela criança, é por você adulto. É o teu troféu, né? E isso é pra gente pensar. Isso não é uma reflexão para acusar, de jeito nenhum. É uma reflexão para que a gente se movimente em cima de pensar nisso aí. É verdade. Bem porque tem pais que acham tão bonitinho, olha como que ele fala, olha como é o linguajar dele, e exibe, né? Mas, às vezes, a criança tá... Depois gostaria... Eu não gostaria de estar aqui, eu gostaria de estar lá na rua com meus amigos, brincando. A gente sempre tem que fazer o que a gente gosta, né? Pois é, e os pais têm que respeitar essa... Até na profissão, né, chefe? Às vezes o pai quer que a criança copie a profissão dele quando ela não quer. Agora, se for uma coisa natural... for algo que for natural para a criança, de repente, você tem lá teu filho, ele fica ali na cozinha, te olhando e apreciando, aí você já vê que ele se interessa. Acaba que, se ele gostar, realmente, a gente, assim, no caso eu tenho uma filha de 7 anos também, e assim, ela às vezes fica comigo na cozinha, inclusive eu comprei uma roupinha para ela também. Confessa. Porque ela pediu, papai, eu quero, eu comprei. Mas aí é uma coisa, é uma interação que os dois têm, né? É uma interação. Assim, ela curte, mas eu acho que não vai ser o que ela vai seguir, não. Mas você tá vendo, né? Isso é legal que você tá vendo. E é bacana assim que haja uma interação. Né? Tá lá na cozinha com a filha. É um divertimento. Com certeza, bem nós, quando éramos crianças, nós não brincávamos de cozinha, Raquel? Sim, sim. Claro, fazíamos aqueles pratos maravilhosos com aquelas folhas picadas. Biscoitinho quebrado, não é? Sim. Fazíamos aquelas sopas básicas de pedra, né? Muitas. Aquela farofa de tijolo. Claro. Claro, podia voltar. Que culinária era aquela, hein? Uau! Eu, desde pequeno, já também ficava na cozinha vendo minha avó, minha mãe cozinhar. Sempre gostei de cozinha mesmo. E aí eu fiz... Na verdade, quando
eu me formei, eu resolvi fazer administração, nem fiz gastronomia. Aí só que, sabe quando você vê que o negócio que você não é o teu negócio? E aí eu comecei a pensar, falei, pô, por que eu gosto de fazer? Eu falei, eu gosto de cozinhar. Por que eu não posso transformar um hobby que eu tinha numa profissão? Eu falei, pô... Legal, legal. E aí fui fazer o curso, me formei. Graças a Deus estou trabalhando com isso hoje. Maravilha. Minha vida vive em função disso. Chefe, nós temos então os ingredientes, né? Temos. Podemos ler aí para você que está acompanhando. Então, a gente usou aqui o arroz arbóreo no caso, né? Botamos aqui uma porção para 2 pessoas, mais ou menos. 200 gramas de arroz arbóreo, 200 gramas de camarão médio cinza limpo, né? No caso aqui já tá grelhado, 3 unidades de aspargos frescos, meia cebola pequena, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 100 ml de vinho branco seco, 1 litro de caldo de camarão, que já a gente vai passar a receita, azeite de oliva extra virgem, sal, a gosto, pimenta do reino e manteiga, que a gente vai usar no final. Muito bem. Para o caldo a gente tem lá 1 litro de água que eu usei, as cascas e a cabeça do camarão, né, que a gente comprou, e o tomilho, alecrim, folha de louro, um extrato de tomate e alho. Muito bem. Você que está com a gente, está curtindo o nosso espaço e está fazendo aniversário, é um grande prazer ter a sua companhia no programa de hoje. A gente vai encerrar esse bloco desse jeito, com um presente muito especial para você, nosso texto que oramos. João capítulo 15, os versículos 12 e 13, palavras de Jesus, o mandamento é esse, olha. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Felicidades. A gente volta assim, daqui a pouquinho depois do intervalo. Coisa boa. Já estamos ouvindo aí a Raquel Melo, adorando esse CD maravilhoso. Querida, muito obrigada por estar aqui com a gente. Márcia, eu estava com saudade, né? Não pude estar aqui no final do ano, né? Do final desse ano Sentimos passou. muito a sua falta. Mas eu fiquei sabendo que foi lindo, né? O povo, todo mundo comentando. Mas é sempre bom estar aqui com você. Fiquei muito feliz pelo convite. Agora, amiga, esse filhote aqui, olha o filhote da Raquel. O Vitor, olha lá, Vitor, você na TV, olha. Olha lá, tá na TV. Agora, a Raquel, daqui a pouquinho, amiga, passou de você. Não, eu tô de salto, né? Alô? Você tá de salto. Disfarça. Vitor, você, daqui a pouquinho tá passando a sua mãe. Você tá feliz de estar aqui, Vitor? Tô muito. Aí, muito feliz. Coisa linda. Que Deus abençoe. Diz alguma coisa pras pessoas. Deseja o quê? Que Deus abençoe elas? Aham. Isso. Tá dito. Mensagem dita, Vitor. Vitor. Volte sempre que você quiser, tá bom? Verônica, obrigada pela sua companhia tão querida. Obrigada a você pelo convite. Obrigada mesmo. Agora, olha só, nós vamos com o chefe Leandro, no nosso risoto, gente, olha isso. Gente, o Vitor, cheiro. O que tu tá achando, Vitor? Tá gostando do cheiro? Tá demais, né? Olha isso. Vamos empratar, então, nosso risoto. Os contatos da Verônica, psicóloga, da Raquel, do chefe Leandro, todos você acompanhou durante a entrevista, durante o nosso diálogo aqui, a cocção do prato. Olha isso, gente! Muito chique, muito chique. Tudo de bom. Isso vai estar no site porque eu vou fazer em casa. Ó, o chefe acrescentou, então, os aspargos frescos, o camarão, é isso? Uhum. E o queijo ralado. Queijo. E a manteiga. E aí, olha isso, como é que ficou, gente? Que prato. Olha que imagem, a gente encerra assim o programa. Queridos, obrigada, Verônica, obrigada, chefe, obrigada, Raquel. Prazer. Vitor, valeu mesmo. A gente encerra assim o nosso espaço de hoje. Beijo no coração, fica com Jesus, paz.